No vídeo de hoje, iremos falar sobre a aposentadoria do servidor público com deficiência. A Constituição Federal garante às pessoas com deficiência regras diferentes na sua aposentadoria. Isso devido às barreiras que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Para a legislação, considera-se pessoa com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A aposentadoria do servidor público com deficiência é pago aos servidores com deficiência que cumprem os requisitos de idade ou de tempo de contribuição. É muito comum as pessoas confundirem a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria por invalidez, mas são benefícios diferentes. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, o servidor não precisa necessariamente estar incapaz para o trabalho, ele pode trabalhar normalmente. Isso quer dizer que o servidor vai se aposentar antes, seja pela idade ou pelo tempo de contribuição, mas não porque ele está incapaz para o trabalho. Inicialmente, cabe ressaltarmos que nos regimes próprios de previdência social, a aposentadoria do servidor com deficiência ainda pode ser um assunto delicado. Isso porque muitos entes não tinham e muitos ainda não têm aposentadoria diferenciada para os servidores com deficiência. Mas não é pelo fato do seu ente não ter aposentadoria da pessoa com deficiência no rol de benefícios que você não tem direito a uma aposentadoria com regras diferenciadas. Muito pelo contrário, os servidores com deficiência também têm direito a uma aposentadoria com regras mais vantajosas, mais benéficas. É o que vamos explicar agora. No ano de 2005, a Emenda Constitucional 47 alterou a Constituição Federal, permitindo regras diferenciadas na aposentadoria da pessoa com deficiência. Na verdade, a Constituição passou a prever que a legislação pode regular regras diferentes na aposentadoria das pessoas com deficiência, inclusive dos servidores públicos. Acontece que no âmbito do regime próprio de previdência social, essas regras não aconteceram. Alguns poucos entes passaram a prever recentemente algumas regras diferenciadas para os servidores com deficiência. Já no âmbito do regime geral de previdência social, aos segurados do INSS, foi criada a Lei Complementar 142 de 2013, para dar efetividade ao que a Constituição passou a prever. Mas e como ficou o caso dos servidores públicos? Para os servidores públicos federais, a Emenda 103 de 2009 trouxe alterações positivas. Com a reforma da Previdência, a Constituição passou a prever que, enquanto não tiver lei específica, as regras para os servidores públicos com deficiência federais serão aplicadas do Regime Geral de Previdência Social, a Lei Complementar 142 de 2013. Portanto, aos servidores públicos federais com deficiência será aplicada a Lei Complementar 142 de 2003, com um adicional de 2 requisitos, que vamos explicar mais para frente. Continue assistindo o vídeo. Já para os servidores públicos municipais e estaduais, a Emenda 103 passou a prever que esses entes precisam regular suas próprias regras. Então, para os servidores municipais e estaduais que não têm regra específica na aposentadoria da pessoa com deficiência, ficou estabelecido o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu que nos entes em que não há regra específica para a aposentadoria dos servidores com deficiência, será aplicada as regras do Regime Geral de Previdência Social. Portanto, também se aplicará a Lei Complementar 142 de 2013. Vamos agora explicar as regras para os servidores públicos com deficiência de acordo com a Lei Complementar 142 de 2013. A aposentadoria do servidor com deficiência pode se dar pela idade ou pelo tempo de contribuição. Por idade, o servidor público se aposenta aos 60 anos de idade, se homem, e aos 55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência. Ainda, ambos precisam ter 15 anos de tempo de contribuição e comprovar a deficiência durante todo esse período contributivo. Já na aposentadoria por tempo de contribuição do servidor com deficiência, o tempo de contribuição varia entre homem e mulher e também de acordo com o grau de deficiência. Os graus de deficiência são grave, moderado e leve, e quanto maior o grau, menor o tempo de contribuição exigido.
As servidoras públicas mulheres se aposentam com 20 anos de tempo de contribuição se deficiência grave, com 24 anos de tempo de contribuição se a deficiência for moderada e aos 28 anos de tempo de contribuição se a deficiência for leve. Já os servidores públicos homens se aposentam com 25 anos de tempo de contribuição se a deficiência for grave, com 29 anos de tempo de contribuição se a deficiência for moderada e com 33 anos de tempo de contribuição se a deficiência for leve. Já para os servidores públicos federais, as regras são as mesmas ditas anteriormente, com acréscimo de 2 requisitos: 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que se der aposentadoria. E como será comprovada a deficiência e o seu grau? A Lei Complementar 142 estabelece que a avaliação de deficiência e o seu grau será testada por 2 perícias, uma avaliação médica e uma avaliação social. É muito importante o servidor público estar acompanhado de todos os documentos médicos que possuir, quanto mais, melhor. E qual seria o valor da aposentadoria do servidor com deficiência? Na aposentadoria por idade, o valor do benefício será 70% mais 1% para cada ano de contribuição da média dos 80% maiores salários. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, o valor de benefício é de 100% da média dos 80% maiores salários. Atenção! Pode ter entes que não fizeram um descarte de 20% menores salários. Se isso aconteceu na sua aposentadoria, solicite uma revisão. Se você é servidor público com deficiência, solicitou uma aposentadoria e ela foi indeferida, ou se você não concorda com o grau de deficiência apurado, você pode ingressar com a demanda judicial para pleitear o seu direito. Por ser um assunto complexo, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. As informações desse vídeo te ajudaram? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.